Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência, 27 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado, então vamos para os palpites. Para essa quinta-feira só aparecem apenas palpites pela Liga Europa e Liga Conferência. São 12 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 3 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa quarta-feira, 26 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites apenas pela Champions League. E pegamos aqui 2 bilhetes prontos. No primeiro bilhete pegamos uma dupla de over 12,5, Inter de Milão e Vitória Plitz, bateu. E over 1,5, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, bateu. Essa duplinha de over gerou um ODD de 1,85, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$185. E no segundo bilhete pegamos aqui uma tripla de back, Napoli para vencer, bateu. Inter de Milão para vencer, bateu. E Bayern de Munique com empate, bateu. Essa tripla de back gerou um ODD de 2,29, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$229. Gravamos os 2 bilhetes dessa quarta-feira, 26 de outubro. E pegamos aqui para vocês outra lista de palpites para você montar seu bilhete pronto. Foram 2 listas de palpites e 2 bilhetes prontos. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site do Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Nessa última terça-feira, 25 de outubro, separei para vocês palpites pela Champions League e pegamos aqui para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos uma tripla de over, batemos over 1,5, Sevilla e Copenhague, bateu. Over 1,5, Salzburg e Chelsea, bateu. E over 2,5, PSG e Maccabi Haifa, bateu. E pegamos aqui para vocês uma multiplazinha. Essa aqui não batemos. Cravamos aqui a vitória do Sevilla, bateu. E cravamos a vitória do Chelsea, bateu. Mas perdemos aqui no ambas marcam na partida entre Borussia Dortmund e Manchester City. E perdemos aqui na vitória ou empate do Real Madrid. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonepalpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência. Começando pela Liga Europa na partida entre Fenerbahçe da Turquia e Rennes. Na classificação do grupo B, o Fenerbahçe é o líder com 10 pontos em 4 jogos, marcou 8 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 4. O Rennes é o segundo colocado com 10 pontos em 4 jogos, marcou 7 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Fenerbahçe, vem de 5 vitórias seguidas. O Rennes, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando a 2,50 para a equipe da casa, 2,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Malmo da Suécia e Royal União da Bélgica. Na classificação do grupo D, o Royal é o líder com 10 pontos em 4 jogos, marcou 9 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 3. O Malmo é o último colocado do grupo, ainda não somou pontos em 4 jogos, marcou 2 e sofreu 7, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Malmo, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Royal, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 5. No último encontro marcado entre as equipes, o Royal venceu em casa por 3-2. As odds estão marcando a 3,80 para a equipe da casa,
1,95 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Royale para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre PSV da Holanda e Arsenal. Na classificação do grupo A, o Arsenal é o líder com 12 pontos, em 4 jogos marcou 7 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 6. O PSV é o segundo colocado com 7 pontos, em 4 jogos marcou 11 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do PSV, 24 vitórias seguidas. O Arsenal, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Arsenal venceu em casa por 1-0. As odds estão marcando a 2,80 para a equipe da casa, 2,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Arsenal com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Zurich da Suíça e Bodø/Glimt da Noruega. Na classificação do grupo A, o Bodø/Glimt é o terceiro colocado com 4 pontos, em 4 jogos marcou 3 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 3. O Zurich é o último colocado do grupo, ainda não somou pontos, em 4 jogos marcou 3 e sofreu 14 gols, tem um saldo negativo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Zurich, vem de 3 derrotas e 2 empates. O Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando a 1,95 para o Bodø/Glimt, 3,60 para o Zurich. O palpite que vou deixar para vocês é de aposta única, over 2,5. Agora pela Liga Conferência, na partida entre Vila Real e Hapoel Beersheva do Israel. Na classificação do grupo C, o Vila Real é o líder com 12 pontos, em 4 jogos marcou 12 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 8. O Hapoel é o terceiro colocado com 3 pontos, em 4 jogos marcou 2 e sofreu 3, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Vila Real, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Hapoel, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Vila Real venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando a 1,40 para a equipe do Vila Real. Vou deixar aqui para vocês, de Vila Real para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Voltando pela Liga Europa, na partida entre Estrela Vermelha e Trabzonspor. Na classificação do grupo H, o Estrela é o último colocado com 3 pontos, em 4 jogos marcou 6 e sofreu 6, tem um saldo de 0. O Trabzonspor é o segundo colocado com 6 pontos, em 4 jogos marcou 9 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Estrela, vem de 3 vitórias seguidas. O Trabzonspor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Trabzonspor venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando a 2,0 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora passando na partida entre Freiburg e Olympiacos. Na classificação do grupo G, o Freiburg é o líder com 12 pontos, em 4 jogos marcou 11 e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 10. O Olympiacos é o último colocado do grupo com apenas 1 ponto em 4 jogos, marcou apenas 1 gol e sofreu 8, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Freiburg, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Olympiacos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Freiburg venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando a 1,44 para a equipe do Freiburg. Vou deixar aqui para vocês, de Freiburg para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Passando para a próxima tip, na partida entre HJK e Roma. Na classificação, a Roma é o terceiro colocado com 4 pontos, em 4 jogos marcou 6 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 1. O HJK é o último colocado com apenas 1 ponto em 4 jogos, marcou 1 gol e sofreu 8, tem um saldo negativo de 7.
Nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A Roma, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, a Roma venceu em casa por 3-0. As odds estão marcando a 1,33 para a equipe da Roma. Vou deixar aqui para vocês uma opção de Roma para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Sturm Graz e Feyenoord. Na classificação, o Feyenoord é o líder com 5 pontos. Em 4 jogos, marcou 12 e sofreu 8. Tem um saldo positivo de 4. O Sturm Graz é o último colocado com 5 pontos. Em 4 jogos, marcou 3 e sofreu 8. Tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Sturm Graz, vem de 1 empate e 4 vitórias. O Feyenoord, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 2, empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Feyenoord venceu jogando em casa por 6-0. As odds estão marcando a 2,0 para a equipe do Feyenoord e 3,40 para a equipe do Sturm Graz. O palpite que vou deixar para vocês de over 2,5 como segunda opção de aposta, a Feyenoord para vencer. Agora na partida entre Molde e Djurgården. Na classificação do grupo F, o Djurgården é o líder com 10 pontos. Em 4 jogos, marcou 8 e sofreu 4. Tem um saldo positivo de 4. O Molde é o segundo colocado com 7 pontos. Em 4 jogos, marcou 7 e sofreu 3. Tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Molde, vem de 4 vitórias seguidas. O Djurgården, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Djurgården venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando a 1,72 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Sivasspor e Cluj. Na classificação do grupo G, o Sivasspor é o líder com 7 pontos. Em 4 jogos, marcou 7 e sofreu 6. Tinha um saldo positivo de 1. O Cluj é o segundo colocado com 7 pontos. Em 4 jogos, marcou 4 e sofreu 2. Tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Sivasspor, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. O Cluj, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Sivasspor venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando a 2,0 para a equipe da casa e 4,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5 como segunda opção de aposta, casa com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre West Ham e Silkeborg. Na classificação do grupo G, o West Ham é o líder com 12 pontos. Em 4 jogos, marcou 9 e sofreu 4. Tem um saldo positivo de 5. O Silkeborg é o segundo colocado com 6 pontos. Em 4 jogos, marcou 12 e sofreu 4. Tem um saldo positivo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do West Ham, vem de 5 vitórias seguidas. O Silkeborg, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o West Ham venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando a 1,40 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês o West Ham para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência. Começando daqui na duplinha de ambas. Ambas marcam na partida entre Fenerbahçe e Rennes. E ambas marcam na partida entre Molde e Djurgården. Essa duplinha de ambas gerou um ODD de 2,83. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$283. No segundo bilhete, preguei aqui para vocês uma tripla de over. Over 1,5 Vila Real e Apoel Becheva. Over 1,5 Fenerbahçe e Rennes. E over 1,5 Freiburg e Olympiacos. Essa tripla de over gerou um ODD de 1,92. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$192. E no terceiro bilhete, peguei aqui para vocês uma triplazinha de back. Roma para vencer a 1,33. West Ham para vencer a 1,40.
E Arsenal com empate a 1,40. Essa tripla de back gerou um ODD de 2,61. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$261. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!